Boa tarde, gente, ou boa noite, ou bom dia. Não sei qual período você está escutando isso aqui, mas dependente de qual seja, que você tenha um bom dia. Bem, no episódio de hoje a gente vai estar falando a respeito de arrependimento. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está aqui de novo, seja muito bem-vindo de volta. Meu nome é Amy, eu apresento A Palavra do Evangelho, que é este podcast criado com o propósito de te aproximar mais de Cristo e do caráter dele, fazer com que você conheça mais o caráter dele. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, né? Sobre arrependimento. Vamos começar? Então, para iniciar, a gente primeiramente precisa definir, precisa entender o que é arrependimento, né? Então, segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, arrependimento é decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus, que perdoa. O complemento do arrependimento é a fé, e os dois juntos constituem a conversão. Então é isso que o dicionário bíblico fala a respeito de arrependimento. Então, de repente, o arrependimento, ele é isso. É uma decisão de mudança total. Não é remorso. Logo, a gente vai estabelecer essa diferença plena entre os dois e porque eles não são a mesma coisa. Então, é isso que é arrependimento. E uma passagem que fala sobre arrependimento é Mateus 3:2, né? É quando João Batista, ele tá no deserto e ele clama, né? Ele diz... Lá então, em Mateus, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. Quem foi João Batista, né? Brevemente, em suma, João Batista, ele foi aquele que preparou o caminho para que Cristo andasse, né? Ele foi aquele que aplanou os caminhos para que Cristo passasse. Então, era isso que ele pregava, era essa a mensagem que ele levava aos fariseus. Então, a mensagem dele era o arrependimento, porque essa é a mensagem do Evangelho. Então, era isso que ele pregava. E não apenas ele, mas em Marcos, no capítulo 6 e no versículo 12, nós temos que os 12, né, que foram os 12 discípulos, eles foram enviados por Jesus. E assim que eles foram enviados por Jesus, né, eles receberam instruções de Jesus sobre o que eles deveriam fazer, sobre como eles deveriam agir. E no capítulo 12 é o que... No versículo 12 é o que marca isso, a saída deles, a ida deles. E diz assim: Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Ou seja, quando eles saíram, né, quando eles foram ao ID, eles pregavam o arrependimento. Essa era a pregação deles, arrependimento. Então, o arrependimento ele é essencial para o cristão. O arrependimento é o diferencial, é o que torna o cristão diferente do homem ímpio. É isso. Porque uma vez que o ímpio ele tem prazer no pecado, ele está escravo do pecado. O ímpio, ele tá ali naquela devassidão, na sujeira do pecado e não se arrepende, ele pode sentir remorso, mas ele não se arrepende do que fez, ele não tem essa decisão de mudar completamente de vida e de atitude. E, diferentemente dele, o cristão, ele é um pecador, porque, né, nós falhamos, nós erramos, só que ele é um pecador que não tem prazer no pecado. Ele não tem prazer em cair, ele não tem prazer em errar o alvo. Essa é a diferença do cristão e do ímpio. E o cristão, quando ele peca, quando ele erra, ele se arrepende, ou seja, ele muda, ele não continua mais do jeito que era. Ele não continua preso no pecado. Ele encontra liberdade em Cristo. Essa é a diferença. E o arrependimento, como lido o significado no dicionário, o arrependimento ele é complementado, né, pela fé.
E a fé, ela te leva ao quê? A salvação, né? A palavra de Deus nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículo 1 ao 2 diz isso. Então a fé, ela nos leva à salvação. A fé em Cristo não é por obras, mas é pela fé, né? Pela graça sois salvos. Então é isso. Então o arrependimento mais fé te leva à salvação. Não tem como você apenas crer em Cristo, porque quando você crê nele, você acredita, você entende que ele é o teu Salvador, que você é pecador e necessita de um Redentor, de alguém que te salve. E é Cristo. E agora vamos ler o significado de remorso, o que é remorso e por que ele é diferente do arrependimento. Remorso é atormentador senso de culpa por mal ou crime praticado. É diferente do arrependimento, que é tristeza pelo pecado cometido, acompanhada da decisão de abandoná-lo. Isso é remorso. Então, o remorso, ele é um senso de culpa, ainda que esse senso seja atormentador, ele não te leva a uma mudança de vida, a uma mudança de decisão, de não pecar mais. Diferente do arrependimento, que faz com que você mude de atitude. E uma passagem, a passagem de Mateus capítulo 27, versículo 3, retrata Judas, que teve remorso, mas não se arrependeu. Diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Então aqui a Bíblia é clara em nos dizer que Judas foi tomado de remorso. E o arrependimento é isso. O arrependimento, ele nos leva a reconhecer, a entender que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Redentor. Ele nos traz esse entendimento de que nós somos fracos, de que nós somos miseráveis, de que nós somos pecadores e de que sem Cristo nós não somos nada. Ele nos faz realmente reconhecer o quanto que nós precisamos de alguém que nos salve, de alguém que nos ajude, que nos ampare. E este alguém, graças a Deus, é Cristo, é Jesus. Ele é o nosso Salvador. Então, quando nós temos agora combinado ao arrependimento a fé, ou combinado à fé o arrependimento, nós temos a salvação. Nós alcançamos isso. Porque o arrependimento, ele nos leva a entender que nós somos miseráveis, nós somos fracos, pecadores sem Cristo. E a fé nos leva a crer que Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E isso nos leva à salvação, como eu já disse. E, para complementar, eu gostaria de ler uma passagem que está lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 31 ao 32, que diz assim: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então é isso que Jesus veio fazer conosco. Jesus, ele não veio chamar os sãos, assim como ele disse. Ele não veio chamar aqueles que estão bons, né, que se acham bons o suficiente, que se acham bons espiritualmente, né, que batem no peito com orgulho e etc. Jesus não veio chamar estes. Até porque, se eles se consideram sãos, como é que eles irão reconhecer a necessidade de Jesus se eles nem mesmo se acham doentes? Como é que eles vão precisar de médicos se eles não se consideram doentes? Mas Jesus, ele diz que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quem precisa
de ajuda, quem precisa de amparo são os doentes. Os doentes precisam de médico. O que Jesus está falando aqui é que aqueles que precisam de um Salvador, aqueles que precisam de um Redentor, a estes ele veio. Aos que reconhecem que sem ele, eles não são nada. Ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus veio fazer. Em 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 9 ao 10, diz assim: Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, o que Paulo diz aqui é que isso, gente, é tremendo. Deus pode nos levar ao arrependimento. E o arrependimento, ele é uma tristeza. O arrependimento, antes que ele vire arrependimento em si, é uma tristeza. E essa tristeza, ela é segundo Deus, ela é gerada por Deus. Que ele estabelece dois lados, né? Um lado que é a tristeza gerada pelo mundo e o outro lado que é a tristeza gerada por Deus. A tristeza gerada pelo mundo, a tristeza do mundo, ela tem como consequência a morte. Diferentemente da tristeza gerada e produzida por Deus, que leva à vida, ou melhor, à salvação. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E eu gostaria de, para esclarecer isso melhor, dar 2 exemplos de pessoas, de personalidades bíblicas que viveram. Uma que viveu o remorso e outra que viveu o arrependimento. Vamos lá, então? Primeira que viveu o arrependimento. Está lá em Atos, no capítulo 9, que conta a história da conversão de Saulo, que se tornou Paulo. E foi ele quem escreveu, né, essa passagem que eu acabei de ler em Coríntios. Atos 9, do 1 ao 5, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Neste momento aqui, ele é o início, né, da história de Paulo com Cristo, quando ele se converteu, né? Mais à frente, Ananias visita ele e outras coisas acontecem. Se você for curioso, leia lá em Atos 9 que você vai entender direitinho o que aconteceu. Mas aqui a gente entende que Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia os salvos escolhidos por Jesus. E nesse momento aqui o próprio Jesus, né, como Jesus mesmo diz, a quem você persegue, então o próprio Jesus, que era quem Paulo perseguia, se encontra com ele. E nesse momento, Saulo, ele se converte. Porque é incrível de ver que na fala de Saulo, né, já dá para ver que ele se converteu. Por quê? Ele pergunta: Senhor, quem é você? Ele não diz como qualquer um, ele diz Senhor, ele já entende de quem Jesus é. Isso mostra sinal de submissão. E mais à frente ainda, a gente vê que Saulo, ele foi batizado. Mais precisamente, no versículo 18,
diz que ele foi batizado. Ou seja, ele teve fé, né? E a fé com arrependimento levou à salvação, a conhecer a Cristo. Então, no início que foi, né, uma tristeza, o arrependimento, o levou à salvação, o levou à vida. Diferentemente de Judas, no capítulo 27 do livro de Mateus, que já foi lido aqui. A tristeza que ele sentiu não foi uma tristeza de arrependimento, não foi uma tristeza segundo Deus, não foi uma tristeza que o levasse à mudança. Foi uma tristeza que o levou à morte, não apenas uma morte física, mas uma morte eterna. Basicamente, o que eu espero que você saia desse episódio, eu espero que você termine este episódio entendendo isso. Que o arrependimento, ele é uma tristeza produzida por Deus que te leva à salvação, que te leva à vida, que te leva à mudança, à transformação. Diferente do remorso, que o remorso te leva à morte. O remorso é uma tristeza do mundo, que não vem de Deus. E eu espero que com este episódio, que com este podcast, eu tenha te ajudado. Eu espero que eu tenha te levado, te inspirado a desejar o arrependimento. Lá em Isaías, no capítulo 31, no versículo 6, diz assim: Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Em 2 Crônicas 6, 36 ao 39, diz assim: Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto daqui. E se, na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e, na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: Pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti, de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste para o templo que edifiquei ao teu nome. Ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. O que eu quero te dizer com essas duas leituras é que o Senhor, ele está de braços abertos para te receber. Que o desejo do Senhor é que você seja salvo. O desejo do Senhor é que você seja redimido, que você seja remido. E eu quero te dizer que há salvação, que há um Redentor. E ele é Cristo. Ele morreu na cruz, ele verteu o sangue precioso dele para te salvar. Não para que você vivesse uma vida de pecado, mas para que você vivesse uma vida de transformação. Uma vida completamente nova com ele, em abundância. Como ele nos disse. E ele não apenas deseja isso, ele não apenas deseja te salvar, como ele pode te oferecer salvação. Você consegue alcançá-lo por meio da fé dele, como você deve ter entendido nesse episódio. Então, que você venha, ou melhor, que nós venhamos buscar no Senhor arrependimento pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que nós possamos ser cada vez mais santificados à imagem dele, cada vez mais resplandecer a glória de Cristo. E se você ainda não se converteu a Cristo, que você faça isso, direcionado pelo Espírito Santo. Que você faça isso, crendo no sacrifício dele, crendo de que ele é suficiente e de que ele pode e quer salvar sua alma. Este foi o episódio de hoje. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Que Deus te abençoe muito. E a gente se encontra no próximo episódio.